sua carteira de fundos imobiliários atingir um tamanho em que você agora consegue viver com os dividendos. É nessa hora que você precisa tomar alguns cuidados especiais com a sua carteira de FIIs. Hoje eu quero fazer um negócio bem prático aqui com vocês. Separei uma planilha e agora eu vou mostrar os perigos deste momento de viver com os dividendos dos seus FIIs. Parece tentador. Juntei um bolo de dinheiro, tá lá tudo em FII, recebo os dividendos todo mês, vou pagar minhas contas e tô tranquilo. Pois bem, mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar neste momento e mostrarei para vocês agora. A gente vai partir de um patrimônio hipotético de R$1 milhão. Você foi lá, trabalhou arduamente durante a sua vida e durante vários anos e conseguiu montar uma carteira de FIIs com R$1 milhão. Partindo do pressuposto que você dividiu essa sua carteira com uma alocação 40% em fundo de tijolo e 60% em fundo de papel, você tem um dividend yield aí de quase 11%, ou seja, uma renda mensal de mais ou menos R$9 mil. Dá para pagar suas contas? R$9 mil? Coloca aí nos comentários para eu saber se essa renda já serve para você. Porque se servir, ó, você já tem um norte aqui. Hoje você precisaria ter R$1 milhão em fundos imobiliários, considerando que os seus tijolos estejam remunerando aí 8,5% ao ano na média. Uma boa carteira de FIIs, dá para você montar um dividend yield maior do que esse hoje com FII bom de tijolo, tá? Fui conservador aqui. E nos fundos de papel, 12,5% ao ano. Mais uma vez, tem um quê de conservadorismo de minha parte aqui, porque bons FIIs de papel, não precisa ir para a turma da confusão, não, high yield, rock and roll, não precisa nada disso. Bons FIIs de papel, você consegue até um yield um pouquinho melhor hoje. Mas como esse cenário em que tá uma facilidade, uma delícia comprar fundo imobiliário bom e barato, gerando renda bacana, não vai durar para sempre. E este vídeo ficará para a posteridade na internet. Fui um pouquinho mais conservador aqui. Foco aqui, gente. Por que eu coloquei 40 no tijolo e 60 no papel? Por uma razão muito simples, né? Porque é a carinha da carteira de vários investidores, inclusive muita corretora. Você entra aí em carteira recomendada de corretora neste cenário que a gente está vivendo agora, em 2025, onde a maior parte da alocação está em fundo de papel. Por quê? A coluna está mostrando para vocês a coluna de dividend yield. Porque ele paga mais. E ele não paga mais porque ele é melhor, espetacular. Ele paga mais porque é da natureza do produto. Todo retorno de um fundo de papel, em condições normais, vem via dividendo. Não há de se esperar um crescimento patrimonial. Por que eu digo para você que ele entrega tudo no dividendo? Porque o fundo de papel é o quê? Um bololô, um conjunto de dívidas. Então tem lá um monte de CRIs, que são dívidas que vão te pagar. Um indexador mais uma taxa. CDI mais alguma coisa e PCA mais alguma coisa. Você já sabe de antemão quanto está pactuado para receber? Eu vou receber IPCA mais 8, por exemplo. É isso, basta ir acompanhando quanto vai dando IPCA, mês após mês, ano após ano em que você ficar investido ali. Não há de se esperar muito mais além disso. A não ser em casos excepcionais que você consiga comprar esta carteira com desconto, com deságio. Olha este exemplo aqui que eu vou te dar para ficar mais claro o que eu quero dizer. Aqui eu tenho, esta plataforma chama-se Economática, é uma base de dados histórica que a gente usa para fazer análise de ativos, eu uso para FIIs, a turma de ações usa para avaliar as ações e assim por diante. Aqui eu coloquei o Canip, tá vendo? O Kinea Índice de Preços é o Canip. Esse VPA aqui é simplesmente o VP do fundo. Então, tem todo o histórico dele aqui. É um fundo base 100, foi lançado R$100, enfim. E você vai vendo que ele fica ali 100, 101, 102, 103, né? Aí, num momento específico, tá vendo aqui, ó, 2019, o valor patrimonial dele foi para 110, 112, flertou com 115 ali. Olha aqui, ó, 114,95, 114,91. Por quê? O que a gente tinha de mágico nesse momento aqui? Juro baixo. Juro baixo na bola. Uma economia indo bem, inflação baixinha, um fiscal organizado. Era o que a gente tinha aqui. Esse era o Brasil de 2019. Fiscal organizado, teto de gastos ali organizando o fiscal, inflação baixinha, IPCA rodando ali, coisa de 3% ao ano. Nessa época, inclusive, o presidente do Banco Central teve que justificar por que o IPCA ficou abaixo do piso da meta. Do piso. Não era do centro, não. Era do piso da meta. Ele teve que justificar. Tão baixo
baixa que era a inflação à época para o que era o objetivo do Banco Central. Por você ter essa condição econômica tão favorável, os juros futuros eram baixos também, e aí a marcação a mercado desses ativos de renda fixa, os CRIs, foi para cima. Então por isso que você viu neste sonho de verão aqui da nossa economia o VP mais alto. E o inverso é verdadeiro. Hoje aí depois ele voltou, né? O sonho de verão passou, pandemia, né? Aí veio aqui de novo, 99, 98, 97, 101, 102. É onde ele fica boiando. Agora a gente tá com esse VP mais baixo aqui, ó, na casa de 90, 91, 92. Por quê? Porque agora a gente tá no oposto, né? Você tá com juro elevadíssimo. Selic em 15, juro longo em 13, 14, juro elevadíssimo. E aí a marcação a mercado desses títulos de renda fixa fica mais comprimida, deprimida. Tudo isso para te dizer que em condições normais de temperatura e pressão, é para esse patrimonial ficar rodando ali 96, 97, 98, 100, 101. E se você ficar anos em condições normais de temperatura e pressão, o VP não vai crescer, tá vindo tudo no dividendo. Então é por isso que o fundo de papel te paga mais, né? Porque é isso que você espera, tudo vindo no dividendo. Já o tijolo, um pedaço vem no dividendo, mas o outro pedaço você espera que o imóvel se valorize. Quem comprou já mora num apartamento ou numa casa própria, comprou o imóvel, né? E espera e vê isso ao longo dos anos, este imóvel se valorizando. O mesmo vale para um shopping center, para um condomínio logístico, para um hospital, para uma escola, etc. Então, um pedaço do retorno no tijolo vem no yield, o outro pedaço na valorização. Mas a turma sedenta por yield, vai lá e, opa, quero yield, coloca 60 no papel, 40 no tijolo. Qual é o problema disso? Lembre-se, você está vivendo com os dividendos. Então a gente simulou aqui, primeiro ano, 109 mil de renda essa carteira gera, 9 mil por mês, maravilha, tô pagando ali minhas contas, vivendo minha vida. Passou aí o período de 12 meses, IPCA acumulado 5%. Isso tem cara, cor e cheiro de Brasil, né? A gente sonha em ter um IPCA de longo prazo em 3% ao ano, como é a nossa meta. Mas sejamos francos aqui, né? O Brasil tem cara, cor e cheiro de inflação de 5% ao ano. Então eu coloquei aqui IPCA 5. O que acontece no ano seguinte? Você manteve a mesma alocação, 40% tijolo, 60% papel, você está vivendo de renda, você está tirando todos os dividendos, você não reinveste nada, você gasta tudo. No ano seguinte, você vai ter R$ 111.180, R$ 9.265 por mês. Então, a tua renda, de fato, crescerá 2%, enquanto o IPCA está subindo 5%. Você perdeu 3% do poder de compra. Por que você perdeu 3% do poder de compra? Porque a inflação teve um crescimento maior. Porque o teu patrimônio não acompanhou a inflação. É isso que eu quero dizer. Não é a culpa do fundo imobiliário. Ai, cara, então o fundo imobiliário pagou menos que a inflação? Não. Só que você fez uso de um pedaço daquele patrimônio e agora você tem menos patrimônio em termos reais. Em termos nominais, ele cresce, tá vendo? 1.020 é maior do que 1 milhão. Em termos reais, ou seja, no mesmo nível que a inflação, ele, na verdade, está abaixo. Se ele tivesse aumentado 5%, ele estaria em linha com a inflação. Se ele tivesse aumentado acima de 5%, você teria crescimento real do seu patrimônio, mas ele teve um crescimento inferior à inflação. Então ele teve um crescimento em que, em termos reais, foi negativo. Nominalmente positivo, 1.020 é maior do que 1 milhão, mas em termos reais, eu perdi poder de compra. Tudo isso para te dizer que nestes próximos 12 meses, esta pessoa vai sentir que ela está mais pobre, porque ela não está conseguindo manter o mesmo padrão de vida, partindo do pressuposto que ela usou todos os 9 mil reais por mês no ano anterior, e agora estes 9.265 não são mais suficientes para fazer exatamente as mesmas coisas, dado que o padrão de vida dela acompanhou exatamente o IPCA, 5%. A situação pode até ser pior. Vamos imaginar um cenário pior como, Ricardo? Você vai fazer isso quando você já tiver um pouco mais velho, por exemplo. A pessoa um pouco mais velha vai custear um plano de saúde que tende a ser mais caro, né? Conforme os anos vão passando, o custo do plano de saúde vai subindo. Então, o gasto saúde na cesta desta pessoa é maior do que na média da população brasileira. Então, o IPCA dela é maior do que 5%, até porque a gente observa que esses planos de saúde vêm subindo acima da inflação já há um certo tempo. Então, o buraco pode ser ainda maior aqui. Entendi, Ricardo. Então, o que eu posso fazer? Quais são os cuidados que você tem que ter com a carteira? Acho que tem 2 cuidados fundamentais. O primeiro cuidado é atenção na alocação. Dá para ter fundo de papel? Dá e deve. Deve ter fundo de papel. Mas também não vai montar uma carteira só de fundo de papel quando você está na fase de usufruto vivendo nos dividendos. Por quê? Olha o risco que você está correndo. O tijolo, ele defende mais porque o bom tijolo selecionado ao longo do tempo, ele tende a ir repondo a inflação. É óbvio que um ano ou outro você
pode ver a cota patrimonial de um fundo de tijolo apresentar uma queda, porque o laudo de avaliação que foi feito diminuiu o valor do imóvel em relação ao ano anterior. Ou mesmo ela cresce, mas não cresce acompanhando a inflação, porque o laudo de avaliação cresceu o patrimônio abaixo da inflação do período. Cuidado com pequenas fotografias. A gente vê um bando de emocionado em fórum, grupo, rede social, postando: olha lá, o fundo tal apresentou o laudo, não subiu nada em relação ao ano passado. Cadê a reposição da inflação no tijolo? Quando eu vejo isso, a vontade que eu tenho de comentar, né, é: calma, emocionado, porque você está olhando para uma fotografia. Vamos avaliar o filme? Pega a história deste imóvel para ver se ao longo dos anos ele repõe a inflação ou não. Uma fotografia não quer explicar absolutamente nada. Pegue o filme. Existem sim imóveis que não acompanham, não deram certo, acontece, mas o bom imóvel ele vai repor sim, isso vai aparecer no laudo ao longo dos anos. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa aqui, vamos dar uma mexida, vamos colocar 70 no tijolo e 30 no papel. Opa! Tá vendo que a queda do meu poder de compra, essa célula aqui, ó, eu vou até marcar para ficar super claro aqui para vocês. Essa queda do poder de compra agora é 1.4. Vamos lembrar como é que tava? Não tava 40 no tijolo, 60 no papel? 2.9. Eu cortei na metade a queda do poder de compra, simplesmente fazendo o quê? 70 no tijolo e 30 no papel. Agora eu quero mostrar para você uma coisa ainda mais interessante. Por quê? Porque a gente fez tudo isso só com fundo imobiliário. Uma outra maneira que você tem de defender a tua carteira é muito simples. É tendo uma carteira de investimento que vai além do fundo imobiliário. Então, a turma aqui que acompanha o nosso trabalho na Finclass, por exemplo, eles têm uma carteira chamada carteira renda. Eu tô aqui com a carteira valorização, vamos editar, porque essa aqui é de construção de patrimônio. Eu quero mostrar a carteira renda. Sai valorização, chegou na fase boa da vida, vou viver de dividendos, carteira renda. Vamos colocar R$1 milhão que a gente tinha simulado lá? 1 milhão, pronto. Coloquei 1 milhão e ele vai gerar para mim uma carteira para efetivamente viver de renda. Só que note que essa carteira, ela tem 40% de fundos imobiliários, 15% de títulos públicos, 30% de ações e 15% de dívida corporativa, que é o crédito privado. Tudo isso para te dizer que essa parte aqui é uma parte bastante geradora de renda, né? Título público, fundo imobiliário e crédito privado. Ah, mas o título público não paga todo mês, mas o que ele paga a cada 6 meses é bacana, é legal e vai ajudar na tua renda. E esses 30% de ações paga dividendo também e ajuda a preservar patrimônio. Tanto a parte de fundos imobiliários, nós temos esse cuidado de selecionar uma parcela relevante de tijolo para proteger este patrimônio ao longo do tempo e também uma forte geração de renda, porque é para isso que a pessoa quer a carteira. E na fração de 70% de ações, a mesma coisa. Tem geração de dividendos robustos, constantes, mas também tem o olho na preservação de patrimônio, ações que ainda têm bom potencial de crescimento para preservar patrimônio. Se você quiser ter acesso a essa carteira bacana, se junte a Finclass. Fora isso, aulas maravilhosas, uma comunidade para tirar dúvida, live todo dia com os analistas, as quintas comigo. Então na próxima quinta te espero na live. Link na descrição com a condição super especial para você assinar a Finclass, certo? Dimensione o patrimônio que você precisa ter para gerar a renda que você quer, tendo uma carteira que tenha mais essa cara, onde você vai conseguir ter uma melhor preservação de patrimônio ao longo do tempo. Porque muitos fazem essa conta, olha só, eu quero viver de renda, eu preciso de R$10 mil, então é muito simples, eu vou ter 10% de tijolo, 90% de papel e pronto, com R$1 milhão eu consigo fazer isso. Só que seu poder de compra será massacrado ano após ano. Olha aqui a queda do poder de compra com inflação a 5 nessa carteira, com essas condições de yield aqui, ó, 4,5% ao ano você tá perdendo de poder de compra. Então cuidado para não se iludir. 70-30 é uma carteira para mim, ok, você vai ter que viver com 8 mil. Tem 1 milhão? 8 mil. Quer mais do que 8 mil? Junte mais dinheiro ao longo do seu período de criação de patrimônio. Mas ainda assim eu estou tendo queda do poder de compra. Qual outro fator eu posso ajustar para que o meu poder de compra sofra ainda menos? Você tem 2 elementos aí. Você pode tomar um pouco mais de risco na sua carteira, colocando tijolo que pague mais, aí você vai gerar um pouco mais de renda. Você pode aumentar ainda mais tijolo. Olha com 80-20 aqui, ó, caiu para 1%. Só que você já está com 7.700, o mesmo 1 milhão. Então vamos voltar lá pro 70-30. Reinvestimento de dividendo. A gente vai pegar um pedaço desse dividendo, um pedaço desses 8 mil aqui, nós vamos pegar 10%
10% dele, ou seja, na verdade você não vai viver com 8 mil, tá? Tire 10%, 800, você vai viver com 7.200. 10% eu vou reinvestir, mantendo as proporções 70-30. A queda do meu poder de compra veio para 0,5%. Bem mais tranquilo, né? Se eu fizer um reinvestimento de 12%, 15%, zerei. Com 15% de reinvestimento, eu zerei. Tendo um 70-30 com essas premissas. É óbvio que essas premissas podem ir e fatalmente irão mudando ao longo dos anos, ao longo dos ciclos. O que eu quero que você extraia é a ideia. Então cuidado com a ideia de que juntei um patrimônio, pronto, vou viver dos dividendos e acabou, não preciso fazer mais nada. A composição da tua carteira pode criar uma máquina de comer patrimônio em que ano após ano você vai ficando mais pobre. Você vai conseguindo consumir cada vez menos com os dividendos gerados pelos seus fundos imobiliários. A maneira de defender isso, crie uma gordura, crie um extra. Então você quer ter 8 mil reais de renda, nesse nosso cenário a gente simulou 1 milhão de reais que você precisaria largar hoje com 1 milhão de reais, não é verdade? Crie um plano para ter um em 200, tá vendo? Você criou um extra para absorver estas flutuações. Este extra, inclusive, será importante, por quê? Porque os dividendos podem oscilar por alguma razão no meio do caminho, então pode ficar um pouquinho menor, se você tem mais patrimônio, esse dividendo ficou menor, mas com este patrimônio, com essa gordura que você criou, você vai ter a renda que você estava almejando. E essa gordura que está sendo gerada em situação normal, você pode reinvestir para manter o seu patrimônio ali tranquilo. O seu poder de compra permanece intacto. Eventualmente pode, a depender da gestão, uma gestão ativa na sua carteira de tijolos, gera lucros extraordinários, renda adicional, isso vai te ajudar a reinvestir e, além de tudo, se muito bem feita, gerará um incremento patrimonial. E aí o teu patrimônio cresce também por sucesso do investimento, não simplesmente porque você está repondo via reinvestimentos. A mensagem, turma, é que você não pode simplesmente sentar em cima do número mágico dessas planilhinhas, essas dicas que você vê por aí. Ah, considere 8% de renda ao ano e é isso que você precisa ter para viver de renda. Calma lá, isso é a página, metade da página 1. Metade, não é nem a página 1, é metade da página 1. O que você precisa ter em mente é o efeito da inflação, como ela vai comer no seu patrimônio ao longo do tempo. Eu quero saber nos comentários se já tem alguém vivendo dos dividendos e se está fazendo este reinvestimento para manter o poder de compra. Se alguém tiver aí realmente vivendo dos dividendos de fundo imobiliário, divida a experiência conosco, coloque aí nos comentários, tem conseguido, há quanto tempo está fazendo isso e a sua carteira? É mais papel? É mais tijolo? Voltando aqui na planilha, não se esqueça, reinvista um pedaço. Por quê? Inclusive, se você tem um IPCA maior, 6%, por exemplo, tá vendo? Quanto mais IPCA eu tenho, a minha exigibilidade de reinvestimento, ela vai crescer, a não ser que eu consiga defender muito bem a minha carteira de dividendos e consiga extrair também mais yield aqui. A priori, é para acontecer. Os contratos de locação corrigidos por inflação, os fundos de papel, maior parte da indústria é IPCA mais alguma coisa, então essa parcela IPCA mais acompanha o IPCA, mas se na largada você estava esperando o IPCA 5 e veio o IPCA 6, os 15% de reinvestimento, você já vai precisar de um negocinho a mais ali, uns 17 você já praticamente zerou. Não se esqueça de se inscrever no canal, conto com o seu like pra gente saber se este conteúdo realmente é aquilo que você esperava deste analista. Eu voltarei com mais vídeos de fundos imobiliários para vocês. Coloque aí nos comentários aquilo que você quer ver no canal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.